Depois de uma semana dessas, Deus tem falado comigo para transmitir à igreja e pensar com a igreja sobre vida de oração. Eu quero pedir aos irmãos abrirem suas Bíblias, Mateus 7, Evangelho de Mateus 7, de 7 a 12. Nos diz assim a palavra de Deus, Mateus 7, de 7 a 12. Pedi, e dar-se-vos-á. Buscai, e achareis. Batei, e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra, e quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual de vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Alguns entendem esse texto de uma forma não muito correta. Acham que, se pedirmos a Deus, Ele é obrigado a nos dar aquilo que nós pedimos. Mas o texto não para nesses 2 versículos, ele continua. E ele diz que o Pai sabe dar coisas boas. E se nós pedimos algumas coisas ao nosso Deus, Ele nos dará, segundo a sua vontade, coisas boas. Ele nos dará. Nem sempre é aquilo que pedimos, mas que Ele sabe que é bom para nós. Li alguns comentários sobre a vida das pessoas e em 1965, os especialistas previam que dentro de 20 anos, todos nós estaríamos trabalhando 22 horas por semana e nos aposentaríamos com aos 40 anos, porque os computadores fariam todo o trabalho. Mas já se passaram 51 anos e isso não aconteceu. Então nós perguntamos, aonde esses especialistas falharam? E a resposta é muito simples. Nos desejos. Nos desejos. Quanto mais temos, mais queremos. E a isso nós damos um nome de círculo vicioso. E eu digo, a primeira vítima é o nosso tempo com Deus. A primeira vítima é o nosso tempo com Deus. E aí eu perguntaria para mim e para a igreja, como vai a sua vida de oração? Enquanto pensamos em dar uma resposta a esta pergunta, quero apresentar algumas palavras de alguns grandes servos de Deus. Moody disse o seguinte: se você tem tantos negócios para tratar, que não tem tempo para orar, com certeza você tem mais negócios na mão
do que Deus pretende que você tenha. Jill Briscoe disse: a administração do tempo é a administração do ser. Portanto, se você administrar o seu tempo com Deus, Ele começará a administrar você. Helmut Tillich disse: a palavra de Deus é exigente. Ela exige um período do nosso dia, embora possa ser um tempo no qual Ele, o Senhor, seja a única companhia. Pode ser um tempo pequeno, curto, mas que Ele seja a nossa companhia. No Salmo 55, versículo 17, diz o seguinte: de tarde e de manhã e ao meio-dia orarei, e Ele ouvirá a minha voz. Todo momento é momento de orar. Todo momento é momento de estarmos com Deus. Isso diz lá no Velho Testamento, no livro de Salmos. Em 1 Tessalonicenses 5,17, um verso curto: orai sem cessar. Nossa vida de comunhão com Deus deve ser sempre, constantemente. Deus não tolera ser pressionado com oração tipo telegrama. Não se usa mais telegrama nos dias de hoje, mas o tempo que existia telegrama era aquela mensagem rápida, transmitida para que a pessoa lesse e pronto. Não se podia perder muito tempo, frases curtas, porque quanto maior a frase, mais você pagava pelo telegrama. Ou talvez Deus ser tratado como um visitante indesejado, para quem nós abrimos apenas uma fresta da porta e olharmos, para nos livrarmos dele assim que possível. Um dos versículos que nós lemos e conhecemos muito bem na palavra de Deus, em Apocalipse 3:20, quando Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. É isso mesmo que Deus quer que façamos. Se o buscamos e Ele vai nos atender, então nós faremos um banquete com Ele. Beberemos, comeremos o melhor que Ele tem para nos dar. Nós devemos simplificar a nossa aproximação com Deus. Nos limitar ao que é essencial, pôr de lado aquele esforço para impressionar. Muitas vezes as pessoas querem impressionar, fazer algo espantoso, mas não. Quando nós nos achegamos a Deus, devemos nos achegar com a simplicidade de uma criança. Se fizermos isso, sem dúvida, Deus estará atento às nossas orações. Em Mateus 18, versículos de 1 a 4, nós lemos o seguinte: Mateus 18, de 1 a 4. Naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus?
E Jesus, chamando uma criança, colocando-a no meio deles, e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar, como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Humildade. Não precisa fazer aquela coisa impressionante, mas muita humildade. Muita humildade. Devemos derramar o nosso coração diante de Deus. No Salmo 142, versículos 1 e 2, diz o seguinte: ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa. À sua presença exponho a minha tribulação. Quantas lições nós podemos apresentar e aprender lendo Salmos. Nos dão lições preciosas sobre como orar. Eles exibem toda forma de emoção humana, desde gratidão, a ira, o medo, a solidão e a tristeza. O salmista, ele não perde nada ao que se refere à vida. Não aquela vida como nós gostaríamos que ela fosse, mas a vida como ela é. A vida como ela é. Eu agradeço a Deus por esta igreja. Tem colocado em prática essa forma de aproximação com o nosso Pai Celestial. E que nós experimentemos cada vez mais ter aquela intimidade com Deus. Romanos 12, versículos 11 e 12 diz: no zelo não sejais remissos, ou seja, descuidados, vagarosos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Quando nós lemos essas instruções na palavra de Deus, quantas nós temos sobre a oração? E nós muitas vezes temos que colocar aquilo que nós já temos aprendido em nossa igreja, de mensagens transmitidas pelo pastor Werner, por outros. Se Deus atender a nossa oração, Ele é Deus. Se Ele não atender às nossas orações, Ele continua sendo Deus. E se Ele disser, espere um pouco, Ele continua sendo Deus. Deus Supremo, nosso Senhor, nosso Criador. A Ele nós devemos nos inclinarmos, nos colocarmos, abrirmos a porta do nosso coração, ter uma convivência maior com Ele. E Ele nos dá, e Ele nos ensina através da sua palavra, que através da oração é o meio de nós estarmos em comunhão com Ele constantemente. Por isso nós trazemos esse despertamento à igreja, para que a igreja coloque em prática sempre a oração. Derrame-se diante de Deus. Derrame a sua alma diante do Senhor. Façamos isso constantemente. Uma experiência que nós vivemos esta semana. Uma experiência, creio que cada um pode dizer: eu experimentei no meu coração que
aquilo que apertou o meu coração, o pastor Werner e todos nós, e continue a incomodar essa necessidade de nós termos uma intimidade maior com o nosso Deus. Que Deus abençoe. Amém.